Capítulo 36. Ramos do direito privado. Sumário: 203. Direito civil. 204. Direito comercial ou empresarial. 205. Direito do trabalho. 203. Direito civil. Direito civil é o conjunto de normas que regulam os interesses fundamentais do homem, pela simples condição de ente humano. É considerado a constituição do homem comum, por se referir às principais etapas e valores da vida humana. Em face de sua grande generalidade, esse ramo apresenta alguma dificuldade para uma definição rigorosa, de acordo com os princípios da lógica. O seu gênero próximo, que é o direito privado, praticamente se confunde com o seu objeto, daí os autores, em boa parte, se encaminharem para as definições enumerativas do conteúdo. Sob o aspecto objetivo, Clovis Bevilacqua o define como o complexo de normas jurídicas relativas às pessoas, na sua constituição geral e comum, nas suas relações recíprocas de família e em face dos bens considerados em seu valor de uso. Sob o aspecto subjetivo, considerou o poder de ação que a ordem jurídica assegura à generalidade dos indivíduos. 1. A denominação desse ramo é bem antiga e provém dos romanos, jus civile, que a empregavam, porém, em sentido muito amplo, como o estatuto jurídico aplicável aos cidadãos, em oposição ao jus gentium, destinado aos estrangeiros. Durante a Idade Média, sob a denominação direito civil, compreendia-se todo o direito positivo, com exceção ao direito canônico, que apresentava princípios e normas próprias. Somente com as primeiras codificações, já ao final do século XVIII, foi que a dogmática civil se personalizou. Na Alemanha, por exemplo, até a promulgação do famoso BGB, o termo direito civil era equivalente ao direito privado. Em relação ao direito público, é considerado conservador, de vez que, tendo alcançado o estádio de amadurecimento científico, pouco evoluiu. A sedimentação doutrinária do direito civil vem acumulando-se desde a época dos romanos aos dias atuais. É o ramo que tem experimentado, no dizer de Ângelo Latorre, a mais larga e refinada elaboração doutrinal e o que proporciona o sistema de conceitos e o conjunto de aptidões mentais mais completas e perfiladas no mundo do direito. 2. Como não poderia ser diferente, é dinâmico e acompanha a evolução dos costumes, da ciência, da técnica. Em nosso país, o seu subramo família vem se modificando incessantemente a partir do último quartel do século passado e mais intensamente com a promulgação da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, à guisa de interpretar a lei maior, inovou o direito de família, ao admitir o vínculo homoafetivo como entidade familiar. A dogmática civil é um direito geral e comum, que se aplica supletivamente a outros ramos do direito privado, nos casos de lacunas. É também o direito privado por excelência. Dele se destacaram vários ramos, como o trabalhista, comercial, agrário, Minas, entre outros. O processo de desprendimento de disciplinas, ocorrente nesse ramo, é análogo ao que se passou no âmbito da filosofia, que inicialmente abarcava todas as áreas de conhecimento mas que, lenta e progressivamente, foi perdendo seu domínio e apresenta, hoje, um objeto de estudo bem mais limitado. Em relação ao direito civil, não se pode afirmar ainda que o processo de formação de novos sub-ramos tenha se acabado e que o seu objeto atual represente o seu núcleo definitivo. A este respeito Clovis Bevilacqua externou opinião afirmando que até onde irá esse fenômeno de desenvolvimento crescente da matéria jurídica e formação de novos grupos autônomos é difícil dizer, mas sente-se que a energia não está esgotada. 3. Por esse motivo costuma-se dizer que o direito civil possui caráter residual. O objeto de estudo do direito civil apresenta dois setores distintos. Um deles se refere à matéria de interesse comum aos diversos ramos jurídicos e que abrange o estudo sobre as pessoas, bens e fatos jurídicos. O outro setor constitui propriamente a temática do direito civil e compreende as seguintes matérias, conforme a ordem fixada pelo Código Civil de 2002, obrigações, empresa, coisas, família e sucessões, que expressam os interesses fundamentais da pessoa. A família ou homem se vincula pelos instintos vitais e afetivos.
As regras de direito não criam essas relações, mas as reconhecem, protegendo-as. O direito de família apresenta um conteúdo moral acentuado e nele se manifestam claramente os princípios do direito natural. O princípio da autonomia da vontade, amplamente utilizado no direito civil em geral, possui uma diminuta expressão no direito de família, sendo aplicável somente em parte. Quanto ao regime de bens no casamento, adoção, separação conjugal por mútuo consentimento, divórcio direto. O direito das obrigações reflete também uma necessidade primária do homem, que é de obter, mediante vínculos jurídicos, os meios necessários de sobrevivência. É pela força jurídica dos contratos que o homem compra os alimentos e utensílios indispensáveis, aluga uma casa, adquire um terreno. Esta parte do direito civil é comandada pelo aludido princípio da autonomia da vontade. O liberalismo jurídico não é absoluto, pois, na proteção da parte mais fraca e de acordo com o interesse social, o direito estabelece limites à livre disposição da vontade. O direito das coisas diz respeito à propriedade de bens móveis e imóveis. A posse e o uso das coisas materiais são indispensáveis à satisfação das necessidades vitais do homem. O direito das sucessões, que disciplina a transmissão de bens mortis causa, é dominado pelo princípio da legitimidade da herança e do direito de testar. 204. Direito comercial ou empresarial. 204.1 Noção do ramo. Com a unificação das obrigações civis e comerciais, promovida pelo Código Civil de 2002, o direito comercial, em nosso país, passou por ampla reformulação. Entre as mudanças, verificou-se a substituição da figura do comerciante pela do empresário. Há autores que mantêm a nomenclatura direito comercial para o ramo, enquanto outros optaram por designá-lo direito de empresa ou direito empresarial. A favor daquela denominação, pesa a tradição do nome, em abono a este último, a evolução no objeto de disciplina do ramo jurídico. A tendência doutrinária, avaliamos, é a unificação, por sua maior abrangência, da expressão direito de empresa ou direito empresarial. O Código Civil inovou ao instituir, na parte especial, o direito de empresa, onde dispõe sobre a figura do empresário e regula as diferentes espécies de sociedades, sem esgotar a abordagem destas. Assim é que deixa para a legislação especial o regulamento das sociedades anônimas. Figuram, também, extracódigo, entre outras, Lei N. 9.279/96, que dispõe sobre a propriedade industrial, Lei N. 7.357/85, que disciplina os cheques, Lei N. 6.404/76, que trata das sociedades por ações, Lei N. 5.474/68, que regula a emissão de duplicatas. O vetusto Código Comercial, de 1850, não se acha revogado por inteiro. O artigo 2045 do Código Civil derrogou toda a sua parte primeira, compreensiva dos arts. 1 ao 456, conservando a vigência da parte segunda, afeta ao comércio marítimo. Importante documento legislativo se liga também às empresas, Lei N. 11.10105, que dispõe sobre recuperação e falência. Não obstante o novo Códex tenha regulado o direito empresarial e, na parte das obrigações, disciplinado a matéria de títulos de crédito, tais campos normativos não passaram a integrar o jus civile. Somente uma visão codicista, retrógrada, sustentaria tal integração. Tais institutos jurídicos pertencem ao direito comercial ou empresarial e seus estudos, nas universidades, possuem autonomia, devendo ser versados nas disciplinas identificadas por uma dessas nomenclaturas. Embora o Código das Obrigações suíço, de 1881, tenha sido pioneiro na unificação das obrigações civis e comerciais, evolução maior operou-se no Código Civil italiano, de 1942, que abandonou a teoria dos atos de comércio para consagrar a teoria da empresa. Esta foi incorporada à vida jurídica brasileira antes da promulgação do Código Civil de 2002, que a oficializou. Antes deste códex, a doutrina e a jurisprudência promoveram a sintonia de nosso ordenamento com a imperiosa necessidade da unificação. 4. O direito empresarial gira em torno da figura
do empresário e este pode ser definido como pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de natureza econômica, produzindo ou promovendo a circulação de bens ou serviços. O comércio, atualmente, é apenas um dos objetos do direito comercial ou empresarial, que dispõe, mais extensamente, sobre as atividades econômicas dedicadas à produção ou circulação de bens ou serviços, tendo o lucro por finalidade. 204.2 A palavra comércio. De origem latina commercium, o vocábulo é composto da preposição com e do substantivo mers, significando comprar para vender. O emprego da palavra, contudo, costuma ser feito em três sentidos diferentes: geral, econômico e jurídico. Em seu significado geral, o vocábulo traduz a permuta de qualquer coisa, de sentimentos, de serviços e de relações. Dá ainda a ideia de comunicação física, moral e intelectual. Daí falar-se em comércio de amizades, de simpatia, de afeto. A palavra é empregada também na linguagem religiosa, conforme salientou Caxia, o celeste comércio de Deus com os homens. 5. No sentido econômico, o comércio é um agente da circulação das riquezas. No dizer de Plácido e Silva, é a instituição a que, como intermediária ou medianeira, se atribui a função de atender às necessidades do consumo público. 6. É, portanto, trabalho de mediação. A venda direta do produtor ao consumidor não representa comércio em sentido econômico, malgrado caracterizar-se como troca. Em seu significado jurídico, comércio representa o conjunto de atos medianeiros, praticados com habitualidade e com o fito de lucro. 204.3 A relação entre o direito comercial e o civil. O direito comercial, como o do trabalho, destacou-se do direito civil, alcançando autonomia científica e didática, como um direito de classe, inicialmente. O comércio, dado seu forte incremento, não pôde acompanhar os lentos compassos de evolução do direito civil, porquanto este é um ramo de índole conservadora. Como destaca Jean Crue, o direito comercial, na sua origem, não foi outra coisa senão um grande e vitorioso protesto da prática contra um direito comum muito estreito, muito lento e muito complexo, aplicado por juízes muito formalistas, estranhos ao espírito do comércio. 7. Por outro lado, o direito civil possui um cunho formalista, enquanto o direito comercial é estruturado com menor rigor formal. Legais Y. Lacambra, fazendo paralelo entre os dois ramos, afirmou que há maior diferença entre o direito civil e o comercial. Está aí, o formalismo do primeiro tem criado, como réplica e complemento, a liberdade do segundo. Comércio tem preferido por exigência de sua própria natureza a cômoda insegurança da liberdade das formas à incômoda segurança do formalismo. 8. 204.4 A história do comércio. A história do comércio coincide com a própria história da vida social. Desde as mais recuadas épocas, o homem valeu-se do comércio, visando atender às suas mais elementares necessidades de vida. Por intuição, os antigos tiveram conhecimento da importância e das grandes vantagens que o comércio traria para cada um. Nesse princípio, o comércio consistia apenas na simples troca ou escambo. O caçador permutava com o pescador a sua produção excedente. Os que possuíam aptidões manufatureiras trocavam entre si os objetos que faziam. Durante um longo período o comércio restringiu-se ao fenômeno da troca. Várias eram as dificuldades que se apresentavam, conforme apontam os autores, a dificuldade em se encontrar alguém que buscasse determinado objeto, que esse alguém, sendo encontrado, oferecesse algo do interesse do outro, a equivalência entre os valores dos objetos, a dificuldade do transporte. As dificuldades foram atenuadas, em parte, pela criação de feiras locais onde se encontravam as pessoas desejosas de permutar os objetos. Dava-se então o que a história registra como comércio mudo, ou seja, as transações eram feitas sem qualquer diálogo, o que possibilitava inclusive a troca de riquezas entre grupos ou tribos inimigas. Os que se interessavam pelo comércio dirigiam-se para o local de costume, depositavam no chão os objetos que traziam, retiravam-se e iam se ocultar, esperando que algum grupo interessado colocasse,
diante daqueles objetos, os que trazia para a transação. Depois que o segundo grupo se ocultasse, o primeiro se dirigia até os objetos e, interessando-se na troca, carregava os depositados pelo outro grupo. O grande impulso no comércio embrionário, no sentido de seu desenvolvimento, foi alcançado com a invenção da mercadoria intermediária, que serviu de meio de troca ao padrão. Inicialmente essa mercadoria consistia em cabeças de gado, pecus, da qual deriva a palavra pecúnia, vindo depois as pedras preciosas, o ouro e a prata. Somente mais tarde foi que surgiu a moeda, o dinheiro, que veio eliminar alguns problemas que ainda dificultavam o comércio. 204.5 Evolução histórica do direito comercial. As origens da prática comercial estão perdidas na noite dos tempos, mas o direito que disciplina essa relação tem o seu marco inicial na Idade Média, sobretudo nas cidades mercantis italianas. As normas e princípios anteriores a essa idade não têm maior expressão doutrinária, constituindo, ao dizer de João Eunápio Borges, a pré-história do direito comercial. Na Idade Antiga, foi precisamente no Mediterrâneo Oriental onde surgiram as primeiras normas comerciais, para atender às necessidades nascentes, notadamente no setor marítimo. O comércio pelo mar exigia um grande acervo de normas para resolver os problemas que naturalmente iam surgindo, como os de pagamento de mercadorias, fretes, câmbios etc. A Lex Rodia, datada de 10 séculos antes de Cristo, tem sido indicada como a primeira compilação dos costumes comerciais de que se tem notícia, que versava intensamente sobre o comércio marítimo. Em Roma, malgrado o grande destaque dos romanos na área do direito, não se distinguiu o direito comercial do direito civil. Como salientam Mouchet e YBQ, apesar de os romanos terem sido comerciantes, na antiguidade, não sentiram necessidade de um direito especial para tal atividade, dada a flexibilidade e universalidade que davam ao direito civil o poder criador do pretor. 9. Na época o comércio marítimo alcançava o auge, diante das facilidades que encontrava, em contrapartida ao comércio terrestre, que ficou muito limitado, em face da organização feudal então existente. Na Idade Média, e se estendendo até a moderna, as corporações e seus tribunais foram o núcleo do desenvolvimento do direito comercial. Na região central do Mediterrâneo, as cidades de Amalfi, Gênova, Veneza desenvolveram intensa atividade comercial. Nessas cidades, encontramos a raiz do capitalismo comercial e financeiro. As compilações mais conhecidas dessa época são as Tábuas Amalfitas, Juízos de Oléron, Ordenanças de Visby, as da Hansa Teutônica, as do Livro do Consulado do Mar, de Barcelona. Na Idade Moderna, em face dos grandes acontecimentos da época, como a descoberta da América e do caminho marítimo para as Índias, o comércio ganhou um novo impulso. O comércio evoluía do Mediterrâneo central às costas do Atlântico, com a hegemonia de Portugal e Espanha, no século XVI, e da Holanda, no século XVII. França e Inglaterra desenvolveram intenso comércio no século XVIII. Na Idade Moderna, destacaram-se, entre os documentos legislativos, a Ordenança Francesa, de 1673, sendo Colbert ministro, e a Ordenança Francesa, de 1681, o Código Marítimo Sueco, de 1667, Leis Indianas, de 1688, e as Ordenanças de Bilbao, de 1737. Na Idade Contemporânea, a dogmática comercial iniciou-se com um intenso movimento codificador, cujo marco pode ser considerado o Código de Comércio francês, 1807, superado, doutrinariamente, pelo Código das Obrigações suíço, 1881, e, em especial, pelo Códice Civil, 1942, que consagrou a teoria da empresa. À exceção da Inglaterra e dos Estados Unidos da América do Norte, os países da Europa e da América passaram a ter seu código, como Espanha, 1829, Portugal, 1833, Rússia, 1835, Holanda, 1838, Brasil, 1850, Argentina,
1862, Chile, 1865. 205. Direito do trabalho. 205.1 Denominações. Várias denominações foram propostas para identificar o dinâmico ramo do direito, que tem por mira disciplinar as relações entre empregador e empregado, figurando, com maior destaque, as seguintes: direito do trabalho, legislação social, direito industrial, direito laboral, direito obreiro. A primeira expressão é a mais generalizada, e, no dizer de Abelardo Torré, a mais acertada, porque faz referência direta ao fato social que rege esse setor jurídico. 10. A segunda legislação social, apesar de possuir um inconveniente, pelo fato de todo o ramo do direito ser social, possui a vantagem de se referir sinteticamente ao direito do trabalho e à previdência social. 205.2 Classificação. Relativamente à maior divisão do direito positivo, nas 5 primeiras edições deste livro situamos o direito do trabalho no rol do direito público, sob o fundamento de que nele o princípio da autonomia da vontade sofre grandes restrições e pela presença de normas de ordem pública. Nosso entendimento, hoje, é diverso. Embora o direito do trabalho apresente um contingente substancial de normas de ordem pública, que impõem limites consideráveis ao poder de disposição das partes contratantes na relação de emprego, a natureza das relações jurídicas que disciplina não é de subordinação, isto é, o poder público não participa de um dos polos. O laço jurídico se estabelece em um quadro de coordenação de interesses. Considerando o problema à luz da teoria dos interesses em jogo, temos que, embora a legislação trabalhista seja relevante para o Estado, nela predomina o interesse dos particulares, daqueles que se empenham em obter melhores condições de trabalho ou de produção. Se estudarmos o problema, tomando por base a teoria do titular da ação ou a das normas distributivas e adaptativas, vê item 47, a conclusão não será diferente. O direito do trabalho se filia à classe do direito privado. 205.3 Definição. Para Messias Pereira Donato, o direito do trabalho é o corpo de princípios e de normas jurídicas que ordenam a prestação do trabalho subordinado ou a este equivalente, bem como as relações e os riscos que dela se originam. 11. O núcleo desse direito consiste na prestação de trabalho por conta alheia. O direito do trabalho não contempla qualquer tipo de trabalho, mas somente o que é feito em favor de outrem e sob dependência. 205.4 Características. É um ramo profundamente social e que despreza o individualismo jurídico. A liberdade contratual, vigente no direito civil, sofre amplas restrições no novo direito. É um direito de tutela à classe trabalhadora, que por seu intermédio vê humanizadas as condições de trabalho. Por alguns, tem sido chamado de direito de desigualdade, porque visa equilibrar, com uma superioridade jurídica, a inferioridade social e econômica do trabalhador. 205.5 Fins do direito do trabalho. Os fins específicos do direito do trabalho, na enumeração de Paulino Jacques, são os seguintes: a. Organizar a vida do trabalho dependente e subordinado, duração, salário, férias etc. b. Proteger o trabalhador e seus dependentes na doença, na invalidez e nos acidentes, auxílios, aposentadoria, pensão, indenização etc. c. Organizar a vida associativa do trabalhador, sindicatos, federações e confederações etc. d. Promover a defesa dos direitos e interesses legítimos dos empregados. Justiça e processo do trabalho e do seguro social. 12. A parte afeta aos auxílios em geral, aposentadorias, pensões, desprenderam-se do direito do trabalho e passaram a formar um novo ramo, o direito previdenciário. 205.6 A autonomia do direito do trabalho. O direito do trabalho é, hoje, um ramo autônomo do direito, possuindo princípios próprios, que o distinguem de todos os outros ramos. Até o primeiro quartel do século XX, porém, ele estava vinculado ao direito civil. As poucas normas que existiam sobre a relação de emprego se localizavam no Código Civil de cada país. Muito pouca proteção era dispensada ao trabalhador. O famoso Código Napoleão, considerado o marco da era da codificação, possuía apenas 2 artigos sobre o trabalho. No artigo 1780, ainda em vigor,
proíbe-se que o trabalhador arrende seus serviços por toda a vida. O artigo 1781, por sua vez, mostrava um flagrante privilégio de casta, ao considerar que devia ser tida como verdadeira em sua afirmação a palavra do patrão em relação à importância dos salários, o pagamento relativo ao ano corrente e ao anterior. Tal disposição foi derrogada em 1868. 205.7 A evolução do direito do trabalho no século XX. Os princípios que o Papa Leão XIII expôs em sua famosa encíclica, Rerum Novarum, foram consagrados pelo Tratado de Versalhes, firmado em 28 de junho de 1919, que recomendou aos países signatários a adoção das seguintes normas de proteção ao trabalho. 1. O trabalho não deve ser considerado como mercadoria. 2. O direito de associação. 3. Salário justo. 4. Jornada de trabalho de 8 horas diárias ou de 48 semanais. 5. Um dia de descanso semanal, coincidente com o domingo, sempre que possível. 6. Proibição do trabalho infantil e a obrigação de limitar o trabalho dos jovens, de modo a lhes permitir perfeito desenvolvimento físico e intelectual. 7. O princípio da isonomia salarial. Em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e, mais tarde, o Bureau, que funciona nessa entidade e desenvolve uma atividade intensa, visando a unificação do direito do trabalho. Em quase todos os países do mundo são criadas, com grande frequência, novas leis sociais, com o fito de proteção ao trabalhador e à sua família. No Brasil, a legislação social é uma das mais adiantadas. Ao lado da consolidação das leis do trabalho, promulgada pelo DEC, Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, que reuniu a legislação editada pela Revolução de 1930, existe um grande número de leis, decretos-leis e decretos, que estão a reclamar por uma urgente condensação de suas normas. Uma das últimas leis trabalhistas, promulgada em 2013, contempla a atividade dos empregados domésticos, nivelando-os, praticamente, as demais classes trabalhadoras.